A paz do Senhor, amados, meus amados, príncipe e princesa do Senhor. Saudade, estou eu aqui de novo, né? Porque a gente está meio atarefado, meio corrido, mas quero ver se daqui por diante eu volte de novo a todos os dias trazer um vídeo novo. E quero te pedir, deixa o teu like, comente, compartilhe, inscreva no meu canal, para que a palavra do Senhor venha chegar até onde necessita chegar. Aleluia. E nós vamos fazer a vontade de Deus, fazer o ID, para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado. Eu quero dividir aqui hoje com os irmãos Mateus 14, diz assim no 28. Respondendo-lhes, Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Amados, esse versículo, né, esses 3 versículos, essa passagem de Pedro, ela tem falado muito no meu coração, porque por muitas vezes a gente fala, pensa, né? Poxa, como que Pedro ele foi até Jesus e depois começou a afundar, né? Teve medo, aleluia. É muito fácil, né? Quando a gente não está passando por uma situação, quando a gente não está de frente de uma atitude que a gente tem que tomar. Pedro ele tinha uma fé muito grande, ele usou a sua fé. E Pedro era ousado, aleluia, porque Pedro pediu para ir até Jesus. Ele viu Jesus andando sobre o mar e ele pediu: Senhor, deixa-me ir até a ti, né? Aleluia. Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas, glória a Deus. E Deus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, ele foi até Jesus. Aleluia. Amados, quando nós conhecemos com quem falamos, porque Pedro, aquele povo achou, os discípulos acharam, muitas vezes pensaram: é um fantasma, não é Jesus. Mas Pedro, ele ouviu a voz do Senhor, ele reconheceu a voz do Senhor, porque a ovelha reconhece a voz de seu pastor. E Pedro, ele tomou atitude, ele foi até o Senhor. Amados, quando nós estamos mesmo em luta, batalha, em dificuldade, quando estamos vivendo um problema muito grande, uma luta muito grande, coisas que muitas vezes a gente acha que a gente não vai vencer, mas quando a gente olha para o foco que é Jesus, a gente vai em frente. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. O nosso foco é o Senhor. Quando estamos com o nosso olhar em Cristo, não tem batalha que faz a gente parar, não tem batalha que faz a gente desistir, não tem batalha que venha nos fazer paralisar. Enquanto estamos olhando para o Senhor, nós avançamos, nós caminhamos, nós andamos, nós vamos na direção que o Senhor quer que a gente vá. Mas quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a afundar. Pedro, quando ele olhou para baixo, ele começou a afundar. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós olhamos para as dificuldades, olhamos para as coisas que estão ao nosso redor, olhando para o mar de problemas e começamos a afundar. Começamos a pensar: será que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Será que é isso que vem de Deus? Será que é dessa maneira que eu tenho que agir? Será que é por esse caminho que eu tenho que seguir? Porque quando nós estamos com os olhos no Senhor, a gente sabe a direção certa, que é Cristo, a gente sabe o que tem que fazer porque vem de Cristo, a gente sabe como agir porque o Senhor é o que nos guia. Aleluia. Mas Pedro, ele olhou para baixo, ele começou a se submergir. E quando ele olhou para baixo, aleluia, ele começou a gritar: Senhor, salva-me, Senhor. E muitas vezes a gente está despencando, a gente está caindo e a gente vai pedir ajuda para aqueles que não podem nos ajudar. Nós vamos pedir ajuda para aqueles que precisam ser ajudados. Contamos as nossas dificuldades, contamos a nossa vida, contamos as nossas lutas, os nossos problemas para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que não têm a solução, porque a solução é o Senhor Jesus. Pedro, ele chamou Jesus porque ele é a solução. Ele era o único que podia estender a mão e levantar
Pedro. Ele era o único que podia tirar Pedro daquele vendaval, do mar bravio, do mar revolto. Ele era o único que podia tirar Pedro da situação difícil qual ele se encontrava. Muitas vezes nós olhamos, amado, tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar o que está à nossa volta. Aquelas dificuldades, aquelas lutas, batalhas, olhando para coisas, aleluia, que não tem nenhuma direção, porque deixamos de olhar para Jesus. Quando nós estamos olhando para os nossos problemas, nossa dificuldade, nós estamos vivendo, amados, nesses últimos dias, os últimos dias na terra, estamos vivendo o apocalipse na terra, estamos vivendo dias difíceis, mas não podemos perder o foco que é Jesus. Não podemos perder o foco da missão, aleluia. Estamos vivendo dias tremendos, aleluia. Estamos olhando para a dificuldade, para a política, para problema disso, problema daquilo, é Covid, é desemprego, é falta disso, é falta aquilo outro, estão falando isso, aquilo outro, e a gente começa a conviver no meio daquele barulho, naquele burburinho, naquele monte de coisas contrárias à vontade do Senhor. Nós começamos a afundar. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, olhamos só aquilo ao nosso redor que não é bom, aquilo que está ao nosso redor que não presta, que não nos traz bênção nem solução nenhuma, que não nos traz uma visão de um Deus grande e poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz e acontece em nossas vidas. Temos que olhar para Jesus, porque o nosso foco é Cristo, o nosso general é Cristo. Não podemos olhar para as dificuldades, não podemos olhar para as coisas que estão acontecendo, porque Jesus, ele é a solução. É ele que faz, é ele que pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. E o controle não saiu da mão do Senhor e nem sairá jamais, porque ele é o Deus que fez todas as coisas. Ele sabe, ele conhece, ele vê todas as coisas. Quem somos nós? Quem somos nós para querer resolver as nossas coisas sozinhos? Quem somos nós para querer resolver as nossas situações, as nossas dificuldades? Quem somos nós para querer sair da luta sozinhos? Sem Deus não somos nada. Sem Deus não podemos nada, não temos condições para nada. Pedro ele clamou para o Deus da solução. Pedro ele clamou para aquele que ele sabia que tinha a salvação para a vida dele. Porque ele ia afundar. Mas Jesus estava ali e ele clamou, Senhor, salva-me. O Senhor estendeu as mãos e Pedro foi salvo. Não importa se o teu mar está bravio. Não importa se o mar está revolto. Não importa se você olha para um lado e para o outro e não vê solução. Não importa se você está passando uma luta, uma dificuldade, uma peleja, uma tempestade. Aleluia. Porque nós temos um dono. Nós temos um Deus. E esse Deus, só Ele tem a solução. Temos que buscar mais um Senhor, temos que buscar a presença do Todo-Poderoso. Busca a Deus enquanto se pode achar. Ainda dá tempo. As coisas estão acontecendo, os sinais estão aí, mas ainda dá tempo. Ainda há tempo, aleluia, de se voltar para Deus. Se achega a Ele com oração, se achega a Ele no louvor, se achega a Ele na palavra, se achega a Ele no jejum, para que Deus possa, aleluia, olhar para nós, olhar para você. Chama a atenção dEle. Olha para ele e diz, Senhor, eu estou aqui. Eu quero, Pai querido, mais do Senhor. Eu preciso de Ti, porque sem o Senhor eu não posso ir a lugar nenhum, eu não vou a lugar nenhum. Não tenha medo de afundar, amado. Se Deus disse, vem estender a mão para você andar com Ele sobre o mar, então continua. Continua porque é Ele que te sustenta, aleluia. Mas não tira os olhos do Senhor. Continua olhando para Cristo. Continua olhando para Ele porque Ele é a salvação. Ele tem solução para o seu problema. Ele está contigo na batalha. Ele disse, não precisará pelejar porque eu pelejarei por vós. A palavra do Senhor é sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra para levantar, para abençoar, para libertar, para salvar. E muitas vezes a gente se esquece disso. Porque a gente se apega em tudo, ao homem, apega a coisas, a pessoas, mas nos esquecemos de nos apegar ao Senhor Jesus. Pedro andou sobre o mar. E se você quiser, também você pode andar. Fita os teus olhos no Senhor, porque Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. E Ele pode
tudo, hoje, amanhã e sempre. Não tire o seu olhar do Senhor. É Ele que nos guia, Ele que nos dirige. Esteja verdadeiramente buscando conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor dentro da palavra, conhecer o Senhor, ter intimidade com Ele, fazer a vontade dEle, servir ao Senhor com amor, com alegria, servir pelo que Ele é, não porque Ele tem para dar. Servir, aleluia, sem interesse. Não queira barganhar com o Senhor, porque Ele não é Deus de troca, Ele é Deus de vitória, Ele é Deus de bênção, de salvação. Amém, meus amados? Eu quero agradecer essa oportunidade gloriosa. Eu quero glorificar, exaltar o nome do Senhor, com essa palavra abençoada, e que ela possa alcançar muitas vidas em nome do Senhor. Boa tarde, amados. A paz do Senhor. Glória a Deus.